atributo de soberania. E nós vimos também alguns nomes de Deus, nomes esses a qual também revelam um pouco acerca do caráter de Deus. E um dos nomes a qual nós falamos na aula passada acerca da soberania de Deus foi o desse de Gênesis 22, capítulo 14, que fala sobre o Senhor proverá. Para quem lembra, o nome aqui é usado Yahvé Jireh, o Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então na aula passada nós falamos acerca da soberania de Deus, a soberania de Deus e a livre agência, mas aqui eu não dei muita ênfase para dar no ensino de hoje. Falamos de modo bem breve acerca da soberania de Deus na criação, a soberania de Deus na administração da criação, que nos diz respeito que a chuva vem se Deus enviar, que as estações não são por conta própria, não tem poder próprio, mas assim Deus as organiza, que Deus ele é soberano na doença, Deus é soberano sobre os animais. Encerramos falando sobre a soberania de Deus na salvação. E como na aula passada nós falamos de alguns atributos e encaixando junto alguns nomes de Deus, eu quero hoje focar juntamente aqui o nome a qual nós acabamos de ler. O Senhor proverá, ou seja, Jeová Jireh, Yahvé Jireh, para que nós possamos contrastar, como eu disse na aula passada, qual nós estaríamos encerrando acerca da soberania de Deus. Então eu quero aqui nesta noite, juntamente através da exposição da palavra guiado pelo Espírito de Deus, falar acerca da providência de Deus, a soberania de Deus na providência, focando a provisão, a providência de Deus. Então, assim como a soberania de Deus, ela nos dá a ideia de um reinado, a soberania de Deus nos dá a ideia de um governo, assim também a providência de Deus vai nos dar a ideia disso. Então a providência divina é o meio pelo qual Deus governa todas as coisas. Ou seja, Deus, através da provisão divina, Deus ele está governando não somente o mundo, como também o universo. A soberania de Deus e a providência de Deus afirma que somente Ele tem o controle completo de todas as coisas. Quando nós vamos ler Salmos, capítulo 103, versículo 19, que diz: "Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo." Nós vamos ver que a providência de Deus, a soberania de Deus, ela está incluído no seu governo para com todo o universo. E essa verdade nós vemos nesse versículo que acabamos de ler. Não somente um universo em um todo, mas nós também vamos ver que a providência de Deus inclui o mundo físico. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz: "Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos." Então nós vamos ver a providência de Deus tanto no mundo, no universo, como no mundo físico. Nós também temos aqui incluído as nações. Salmos capítulo 66 e o verso 7 diz: "Ele em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações." Então o governo de Deus, a providência de Deus, ela é também sobre o nascimento e todo o destino do homem. Lá em aos Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz: "Quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça." Ou seja, nós estamos entendendo que Deus ele tem a providência, a soberania no universo. Deus tem a providência e soberania no mundo e também sobre os homens, desde o seu nascimento até o seu destino. Aquilo que o salmista falou: "Todos os meus passos são guiados por Deus, todos os meus passos foram escritos por Deus", lá no Salmo 139. Nós também vamos ver que Deus ele tem o pleno controle no sucesso e no fracasso humano. Lucas capítulo 1, versículo 52 diz: "Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes." Ou seja, os poderosos foram derribados de seu trono. Isso mostra o fracasso humano. E aqueles humildes que foram exaltados mostra o sucesso humano. Então, quer que a pessoa esteja vivendo uma vida de sucesso, ou nações
seja um sucesso, qualquer âmbito da vida do homem, da humanidade, esteja tendo sucesso, é soberania e providência de Deus. Quer a humanidade esteja passando por fracasso, é soberania e providência de Deus. Nós vamos ver em Romanos capítulo 3 também, que Deus ele é soberano e provedor sobre as autoridades, quer na política, quer na família, quer na eclésia, aonde há uma instituição autoritária, onde há autoridades, Deus também é soberano e provedor. Para o Michel Temer chegar onde ele chegou, é porque Deus permitiu, é porque Deus quis que ele chegasse aí, para alguma finalidade, quer boa, quer ruim, e assim são todas essas instituições autoritárias. Deus é soberano e provedor disso. Então nós vemos aqui nesses breves versículos a qual eu citei para vocês, e na verdade, se eu fosse trazer a vocês todo o âmbito onde Deus é soberano e provê alguma coisa, age com providência, eu posso afirmar para vocês que iriam faltar tempo a nós, para nós ouvirmos acerca da soberania de Deus. Tanto é que não trazendo glória para mim, mas para a palavra de Deus e somente para ela. Esse atributo, a soberania de Deus, é o primeiro atributo dessa série de estudos que nós estamos tendo, que está tendo uma complementação, ou seja, está sendo necessário mais uma terça-feira para falar da soberania de Deus. Por quê? Porque Deus, melhor dizendo, a soberania de Deus é um atributo misterioso de Deus. A soberania de Deus é aquilo que faz nos calar perante a majestade dele, perante a glória dele, perante a grandeza dele. Porque quem somos nós para contender com ele? Quem é o barro, quem é o vaso para contender com o oleiro? Quem é a criatura para contender com o seu Criador? Nós somos como, simbologicamente, cachorros. Quem são os cachorros para contender com os seus donos? Antes correm a eles sem questionar e aceitam aquilo que eles bem querem fazer com eles. Assim somos nós diante da soberania de Deus. Diante da soberania de Deus, nós nos calamos dizendo quem é salvo e quem é condenado. Nós nos calamos dizendo quem é regenerado e quem não é, quem é santo e quem não é. Diante da soberania de Deus, nós não podemos nos atrever e não temos ousadia e autoridade para determinar como Deus agiria ou deixaria de agir. Isso daí pertence só a Deus. Por isso que é mistério. É algo que Ele não revela na sua plenitude. É algo que Ele não dá a se conhecer de forma plena, de forma completa e perfeita a nós. Mas nós podemos entender que a soberania e a providência de Deus para nós, ou seja, Deus governando tudo que já foi falado aqui, tanto nas coisas pequenas e nas grandes, nós vamos ver que a soberania de Deus é um cuidado e um descanso para nós. Então nós podemos ver que Deus agindo de forma soberana, tanto nas coisas pequenas como nas coisas grandes, nós vamos ter essa noção de providência de Deus. Então o propósito ou objetivo da providência divina de Deus é realizar a sua vontade soberana. E para garantir que seus propósitos vão ser cumpridos, Deus governa os negócios dos homens e trabalha através da ordem natural das coisas, ou até mesmo de modo sobrenatural. Nós vamos ver, isso é de fato comprovado pela ciência, por estudos, pela biologia, qualquer que seja a ciência, que as leis da natureza, elas são nada mais do que uma descrição de uma organização, é uma harmonia. A natureza, elas têm leis que se complementam, elas têm leis que fazem com que elas ajam de acordo harmonioso. A lei da natureza faz com que elas permaneçam em estações, faça trocar no período certo as estações, que nos momentos certos a chuva vem, mas nós podemos ver que isso foi dado por Deus. Por isso que fala lei é um limite. Como Anderson, uma vez eu tive o privilégio de ouvir ele pregando. A lei é dada para quê? Para que haja limite de certas coisas. Assim Deus, Ele mostra a sua organização através da lei da natureza. Mas nós podemos entender que a natureza, ela não tem poder por si só. A natureza, ela não tem domínio pleno
por si só. Antes, como Jeremias capítulo 31, versículo 35, que na aula passada nós falamos, chove de modo natural, mas porque Deus manda chuva. Mas se Deus ele cerrar o céu, não chove. Assim como o sol ele nasce porque Deus, de uma lei natural, ele fez que no período do dia o sol nascesse. Porém, se Deus cerrar o céu, o sol também não nasce ou perde até mesmo a sua luz. Então a lei da natureza mostra somente uma organização de Deus de modo natural. Porém, eles só agem de acordo com a soberania e com a vontade de Deus. É como Josué lá naquela batalha contra os amalequitas. Ele necessitava de que o período do dia se estendesse para ele vencer a batalha. E Deus, de modo soberano, ele para o sol, segundo as Escrituras. Então nós vemos essas regras simples da lei. E preste atenção para que nós possamos entender um pouco mais para frente o que tem a ver a lei da natureza e a natureza com a providência de Deus. Então nós vemos que Deus ele estabeleceu a lei da natureza como princípios básicos da sua organização e da sua soberania. Então nós podemos aqui entender que esse mesmo princípio da natureza vai se aplicar também dentro da vontade do homem, dentro do ser, do âmbito humano, agora dizendo. Então tudo o que fazemos ou escolhemos está completamente de acordo com a vontade de Deus. Nós não temos uma livre agência no sentido total, no sentido pleno. Como assim? Gênesis capítulo 50, versículo 20 vai dizer: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aqui foi José dizendo: porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, mas Deus fez o mal que vocês intentaram se tornar em bem, para a conservação de muitas vidas. Ou seja, aqui em Gênesis capítulo 50, versículo 20, mostra a soberania de Deus agindo sobre a vida dos irmãos de José. Quando ali José ele é jogado numa cova, quando ele ali é retirado e vendido como escravo para o Egito, eles intentaram mal, mas Deus fez com que aquela livre agência, aquela escolha deles de fazerem mal a José, fizessem parte do plano soberano dele para preservar muito mais do que os egípcios, mas preservar primeiramente o povo escolhido dele, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, a descendência de Isaac e de Abraão. Então até mesmo o sentimento mal, pecaminoso dos homens não são totalmente livres, usufruídos. Tanto porque muitas das vezes Deus usa do sentimento pecaminoso do homem para executar uma vontade, como Deus restringe toda a maldade e desígnio do pensamento do homem. Senão o mundo estaria muito pior do que nós vemos hoje. Provérbios 21, capítulo 1 também vai provar que nós não temos essa livre agência de forma total, esse livre-arbítrio de forma plena. Assim diz Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este segundo o seu querer o inclina. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Salmos 33, o versículo 10 e 11 diz: o Senhor frustra o desígnio das nações e anula o intento dos povos. Versículo 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então aqui são poucos versículos de muito, a qual a Bíblia nos dá a entender que nós não temos essa liberdade toda como alguns defendem, e também nem somos tão restringidos como muitos outros também defendem. Um dos catecismos a qual nós estamos tendo um pouco por base é a Confissão de Fé de Westminster. Lá no capítulo 3, o ponto 1 vai declarar o seguinte: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que Deus não é o autor
do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem tirada a liberdade ou a contingência das coisas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas vontades, elas agem de acordo com a vontade soberana de Deus. Ao mesmo tempo que Deus nos leva a caminhar segundo a sua vontade, a agir, a escolher conforme o querer e a sua vontade, Ele faz isso de forma com que não invada a nossa escolha. Deus, Ele faz isso de uma forma que a nossa livre agência não é violentada, de forma com que nós não nos tornemos fantoches na mão dele. O que é o fantoche? O fantoche é aquele boneco controlado por cordas, que é movimentado por um ser que está acima dele. Assim é a soberania de Deus para conosco. Ele não faz com que nós escolhemos e obtemos o que de fato Ele quer, mas Ele leva nós de forma soberana a exercer a vontade dele sem infligir, sem nos tirar a nossa escolha, sem nos tirar a responsabilidade. Talvez fique meio confuso isso dentro de nós, por isso eu afirmei, a soberania é um mistério, mas nós podemos entender que a soberania de Deus não tira de nós a nossa responsabilidade, a nossa livre agência, porque se nós tivéssemos a nossa livre agência, a responsabilidade humana tirada de nós, então a queda de Adão não era culpa de Adão, mas culpa de Deus. A queda de Satanás não era queda de Satanás, mas era culpa de Deus. Então nós entendemos dentro desse versículo, junto com os argumentos a qual nós já estamos vindo usando, que Deus ele age de forma soberana sobre tudo e todos, mas muitas das vezes ele não intervém na lei natural, tanto da natureza quanto do homem, para que ele não venha se tornar um autoritarista no sentido de fazer as pessoas cumprir não por amor, de obedecer a ele não por temor e amor, mas porque ele é mau e ele quer que as pessoas sigam ele querendo ou não. Então nós podemos ver que Deus ele é soberano e está no controle de tudo, tanto nas coisas naturais quanto na dos homens. E esses versículos que eu mostrei mostram que isso é uma verdade bíblica. Muitas das vezes nós exercemos alguma coisa muito mais do que pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. Nós podemos entender isso de forma bem simples. Já teve aquele pensamento seu que você dizia: eu fiz isso, mas eu creio que movido por Deus. Por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Quer nós façamos bem ou mal, quer nós façamos ou deixamos de fazer, sempre estará dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é soberano e provedor. Então isso é uma verdade bíblica que nenhum cristão pode negar, essa soberania e responsabilidade do homem. Só que por outro lado, irmãos, nós vamos ver que algumas pessoas acreditam que o conceito de Deus está governando todas as coisas, destrói a possibilidade de uma livre agência. Essas pessoas normalmente elas costumam dizer: olha, se Deus ele tem o controle completo sobre tudo e todos, como nós podemos ser livres? Como é que nós podemos ter escolhas? Como é que nós podemos ter uma decisão? Como é que nós podemos escolher algo sem partir da soberania e da vontade de Deus? Nós podemos entender que a vida ela é feita de escolhas. Você escolheu talvez a roupa que você queria usar hoje, sem Deus precisar de forma soberana fazer com que você escolhesse a cor preta, ou a cor verde, a cor cinza gelo, a cor laranja clara, vermelha, azul, eu colocar a gravata marrom. Deus nos dá a possibilidade de escolhermos se nós vamos jantar ou não quando chegar em casa, o que nós vamos jantar, se vai ser ovo, se vai ser frango, se vai ser carne, se vai ser uma lasanha, se nós vamos tomar um suco, ou beber água, ou comer a comida sem alguma bebida. A vida ela é feita de escolhas. Você escolhe com quem você quer ter amizade, você escolhe muitas das vezes com quem você quer ter uma conversa mais aberta, com quem você quer passear, com quem você quer ter uma intimidade. Você muitas das vezes escolhe a profissão que você quer ter, a faculdade que você quer ter. Então nós entendemos que o homem ele tem essa livre agência, que o homem tem essa escolha. Mas como conciliar, como encaixar a soberania, a providência e tudo que nós façamos, quer bem ou mal, façamos ou deixamos de fazer, se encaixe com a vontade de Deus? Por que eu falo isso? Porque a gente tentar entender a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos,
vai nos levar muitas das vezes a pensar que há uma contradição nas Escrituras. Nos faz fazer pensar que muitas das vezes alguma coisa está fora do controle de Deus. Porque a soberania e providência de Deus nos dá a ideia de que não há nenhuma coisa a qual fuja do controle de Deus, a qual não esteja no conhecimento e no cuidado de Deus. A soberania de Deus nos dá a ideia de fazer entender que tudo age de acordo com a vontade dele e tudo é executado de acordo com a vontade dele. Então, como conciliar essa soberania com a livre agência? Como conciliar esses versículos aqui de que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos? Nós podemos entender então aqui que a soberania de Deus não nos faz frustrar os planos dele, independente das nossas escolhas. Então não importa se nós escolhemos faculdade A, B, ou qualquer que seja as escolhas da vida a qual nós temos que fazer, essas escolhas não vai fazer com que os planos soberanos de Deus sejam frustrados. Muito menos as nossas escolhas também não quer dizer que Deus nos obrigou, nos manipulou, nos ameaçou, nos levou como fantoches a escolher algo que Ele quer, seja bom, quer seja mal. A soberania de Deus nos dá, pelo que nós entendemos, a escolha. A soberania de Deus se dá no fato de Ele ter nos dado a livre agência para escolher aquilo que nós, conforme a vontade dEle, fôssemos escolher. Então não importa a nossa livre agência. A responsabilidade do homem não quer dizer nada diante de Deus. Se nós escolhermos direita e esquerda, ficar sentados ou em pé, nada vai mudar a soberania e os planos soberanos de Deus. Nada vai fazer com que o plano original, a vontade perfeita, santa, agradável de Deus seja alterado pelas nossas escolhas. Se nós escolhermos caminhar caminhos bons ou mal, a vontade soberana de Deus será executada. Se nós escolhermos andar de acordo com as Escrituras, de forma que glorifique a Deus ou de forma que vai afrontar a Deus, está dentro da vontade soberana de Deus. Desde o nosso nascer até o nosso morrer, do nosso deitar, ao nosso levantar, do nosso dormir, ao acordar, está tudo no controle soberano e dentro da vontade soberana de Deus. Então nós podemos entender que a soberania de Deus nos dar essa livre agência. Alguns entendem que a soberania de Deus se dá no fato de Ele manipular algumas pessoas. A soberania de Deus para alguns se entende no fato de que o homem ele faz tudo porque assim Deus determinou sem que o homem tivesse a escolha de optar aquilo. Mas pelo que eu estive conversando com o Gabriel bem rápido ontem, nós entendemos que a soberania de Deus, e eu creio que será defendido aqui, que a soberania de Deus e a livre agência junta se dá no fato de que Deus nos deu essa responsabilidade de escolha. Que a soberania de Deus foi com que Ele quis que nós tivéssemos essa livre agência. E de forma soberana, e por Ele ser provedor, quer nós escolhemos algo que venha nos trazer consequências ou não, nada fugirá do controle dele. Então nós somos livres, mas agindo sempre de acordo com a vontade de Deus. A providência e a soberania de Deus é o que nos leva a utilizar essa liberdade de forma correta. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então vamos meditar nessas pequenas palavras, confiança. Então esta é a confiança que temos nele, ou seja, em Deus, em Cristo, nesse soberano, que se pedirmos alguma coisa, ou seja, nos mostra que nós temos a liberdade de pedir alguma coisa, que nós podemos orar a Deus coisas pessoais, de levar a Deus a vontade que nós temos, nossos sonhos, nossos projetos pessoais, nós podemos, mas o mesmo texto vai nos dizer que Ele nos responde
ou melhor dizendo, que Ele nos ouve segundo se a nossa oração for conforme a sua vontade. Então nós podemos entender que nós temos essa livre agência, porém a soberania de Deus nos leva a nós agirmos, a escolher, a decidir, a optar, a decidir conforme a vontade dele. É como Jesus instruindo os seus discípulos, ele disse, vós pedis e não recebestes. Por quê? Porque vocês pedem mal. É isso que o texto está dizendo. Vocês podem orar, vocês podem pedir, mas Deus vai ouvir vocês se a oração de vocês for conforme a sua vontade. Quem disse que nós não podemos louvar aqui louvores hereges? Nós podemos, mas Deus vai receber? Não, por quê? Porque são louvores que não são conforme a sua vontade. Nós podemos orar aqui de forma talvez irracional? Podemos, mas Deus vai nos ouvir? Não, por quê? Porque não é uma oração conforme a sua vontade. Então nós podemos agir muitas das vezes como nós bem entendermos, mas muitas respostas, muitas coisas só serão nos dadas, só serão concedidas se segundo a vontade de Deus. Talvez você ache que pela sua livre escolha você pode ter uma profissão e ser próspero naquela profissão. Mas Deus pode permitir com que você trabalhe e esteja ali uma vida estável. Mas a soberania de Deus, se não for aquilo para a sua vida, Ele não vai permitir com que você prospere. Mas se você estiver nessa profissão, se você estiver fazendo algo que esteja dentro da vontade de Deus, Deus ele vai tanto te prosperar, como Deus ele pode te levar a padecer naquele lugar dentro da vontade dele. Então falar acerca da soberania de Deus é meio complexo, por quê? Porque ao mesmo tempo que nos mostra certa liberdade de achar que nós estamos agindo de acordo com a nossa vontade, nos leva a entender também que a nossa vontade é dirigida e guiada pela vontade soberana de Deus. Então não entenda que a soberania de Deus é te privar de certas coisas. Não entenda que a soberania de Deus é te manipular. Não entenda que a soberania de Deus não é te dar somente aquilo que Ele quer te dar. Que a soberania de Deus é te abençoar somente da forma que Ele quer te abençoar. Entenda que a soberania de Deus, a liberdade que Deus nos dá dentro do plano soberano dele, é um cuidado, uma proteção para conosco. Então entenda que a soberania de Deus com a livre agência é isso. Deus te dá a responsabilidade, mas tudo que nós fizermos dentro da nossa responsabilidade está de acordo com a vontade soberana dele. Porque um dos atributos que nós falamos na aula passada, na retrasada, nas terça-feiras foram qual? A onisciência, o conhecimento pleno de Deus. Então Deus, de modo soberano, Ele já sabia qual escolha você ia fazer. E dentro da sua escolha, Ele já concretizou algo, já decretou algo dentro da sua vontade soberana. Então eu quero trazer aqui nesse momento também que é necessário e lógico que Deus seja esse Deus soberano e provedor. Primeiro, porque se Ele não está no controle de tudo e de todos, Ele não é soberano. E não sendo soberano, Ele não é Deus. E como nós podemos crer em um Deus que não é soberano, ou seja, que não é Deus e que não é provedor? Porque se Ele não é provedor, nós não temos confiança na sua providência, ou seja, nas suas promessas. Então a soberania e a providência de Deus não nos leva a perder a livre agência, antes nos leva a descansar e saber que se Ele dirige os nossos caminhos, estaremos caminhando em lugares seguros e seremos salvos até a eternidade. Então a soberania de Deus com a livre agência é isso. O que é a livre agência? É o seu modo livre de agir, é as suas decisões, as suas escolhas. Então Deus nos leva a entender que a soberania dele não nos priva disso, não nos tira disso. Antes nos guia em lugares bons, em pastos verdejantes, como os salmistas oraram. Nos dirige o pasto. Talvez nós podemos criar, como lá Provérbios 16:9 diz, o nosso coração traça um caminho. Mas quando a gente lembra que ele profetiza lá em Isaías dizendo que o caminho deles são maiores e melhores, não nos leva a ter uma tristeza, mas uma confiança de que se nós traçarmos caminho em nosso coração, Deus de modo soberano vai dirigir os nossos passos a caminhos melhores, a pensamentos maiores.
eu creio que até mesmo a livre agência ou não, ambos dentro da soberania de Deus para o homem, para o cristão principalmente, é algo benéfico, é algo bom. Davi, lá no Salmo 57:2, ele ora a Deus dizendo: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Quando Davi ele clama, ele ora a Deus aqui, lá em 1 Samuel 24, versículo 1 e 2, nós vamos ver que ele está clamando porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul ele estava atrás de Davi, ele estava para matar Davi, ou seja, Davi ele estava correndo um perigo de morte. Então ele clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que por ele tudo executa. O que isso quer dizer? Deus respondeu à oração de Davi. Por quê? Porque Davi ele estava orando de acordo com a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus aqui? Fazer com que Davi viesse reinar no lugar de Saul. Fazer com que Davi viesse se tornar um rei. Porque ele era um homem conforme o coração de Deus. Então Deus, quando ele livra Davi, como foi diversas vezes, teve um momento que Saul estava pronto para matar Davi, chegou o mensageiro dizendo que o povo inimigo estava para atacar o seu reinado, e ali ele sai. O que é isso? É a providência de Deus. Os inúmeros livramentos que nós vemos de Deus na vida de Davi se chama providência. Então a providência é algo soberano, é algo que faz parte da vontade de Deus. Então é isso que nós temos aqui de introdução, complementando também o ensinamento passado. Então nós podemos entender que Deus ele é soberano no natural, na natureza, e Deus ele também é soberano para com os homens. Nós entendemos até aqui então nessa introdução que Deus ele não intervém na livre agência, na livre escolha do homem. Antes ele leva o homem, sem invadir a privacidade do homem, a executar a sua vontade e o seu plano. Então essa é a introdução, lembre-se disso. Deus ele é soberano e provedor do quê? Na natureza, na lei natural das coisas. E ele é soberano também dentro da vontade, dentro das escolhas e da vida do homem em todos os aspectos. Essa é a introdução. Entendendo isso, nós vamos entender agora a aplicação dessa mensagem. E o que eu quero trazer sobre nós acerca da provisão de Deus, a providência soberana de Deus, é o cuidado especial de Deus para com o seu povo. Vamos abrir agora as nossas Bíblias lá na Epístola de Judas, no versículo de número 4. Epístola de Judas, versículo 4 diz: pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles negam a graça do nosso Deus. Em libertinagem a graça de Deus eles transformam e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Além de ser o cabeça do seu povo, ou seja, da igreja, Cristo também, ele é como 1 Timóteo 6,15 diz, ele é o único soberano, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ou seja, como Judas também aqui diz, ele é o único soberano e Senhor. Essas palavras e outras querem dizer que Deus, que Cristo, ele é o governante do mundo e do universo. Ou seja, ele é o único soberano sobre tudo e sobre todos. É como a Bíblia nos apresenta, ele é Senhor de tudo, ele é Senhor de tudo. Quando diz Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele está dizendo que não há ninguém que esteja acima dele, que não há ninguém melhor que ele, que não há ninguém mais apto a ter tal atributos e atributos poderosos do que ele. Então nós podemos entender aqui que ele é o único soberano e Senhor, Jesus Cristo.
Então ele controla todas as coisas no universo e ele controla todas as coisas no mundo físico. Então nós vamos ver no texto de Judas que muitas pessoas tentam camuflar essa verdade. Muitas pessoas tentam negar tal realidade da soberania e da providência de Deus. Nós podemos ver que as ordens naturais das coisas levam essas pessoas a acreditar em diversas mentiras, leva essas pessoas a acreditar na mãe natureza, leva essas pessoas a acreditar na força do destino. É como um personagem que está fazendo sucesso nesse nosso século lá, que ele é o cara lá que gosta da mãe natureza, ele está ensinando com as suas mentiras, com as suas piadas, que o mundo físico é governado pela mãe natureza, que a mãe natureza quis isso, que a mãe natureza quis aquilo, que a catástrofe que teve a mãe natureza castigando os homens, os seus filhos, que a força do destino quis que pessoa morresse ou que pessoa nascesse, que a força do destino quis que pessoa se conhecesse e viessem a ter um romance bonito, como é ensinado nos filmes, como é ensinado nas músicas mundanas. Então nós vemos essa ideologia natural das coisas reinando sobre a mente de muitas pessoas. Nós vemos até mesmo os cristãos tendo essa naturalidade em sua consciência, tendo uma fé natural, que se aquilo aconteceu foi por acaso, que se algo aconteceu na vida dela foi por coincidência, que se algo aconteceu na vida dela, o livramento foi por algo natural, foi a força do destino, foi a mãe natureza. Porém eu quero nesse momento refutar tal ideologia. Eu quero pela palavra de Deus, não pelo meu conhecimento que eu não tenho, mas pela palavra de Deus que destrói essas ideologias erradas, esse império diabólico, refutar tal argumento de pessoas que reprovam, como Judas está dizendo, o único soberano e Senhor. A primeira pergunta que algumas pessoas fazem, tem ideia, até mesmo cristãos fazem, é a seguinte: como é que em tantas ocasiões o povo de Deus tem sido salvo do perigo e do mal por um poder superior, o da natureza, e isso de maneira que muitas das vezes contraria a natureza? Ou seja, muitas pessoas pegam as coisas naturais, pegam a natureza para dizer que tal coisa fez com que pessoas fossem libertas, pessoas tivessem ali livramentos. Vamos pegar uma pessoa que talvez estava perdido em algum lugar e ali caiu, desmaiou, bateu a cabeça e veio um urso. Um urso e ali pegou aquela pessoa e foi arrastando até um lugar onde mais homens ou humanos passariam e veriam ele de tal forma, ali desmaiado. Muitos atribuiriam essa situação à mãe natureza. Por quê? Porque o homem caiu em uma trilha, bateu a cabeça, desmaiou. Um urso que era para vir comer aquele homem simplesmente levou ele para um lugar. Lembra de Judas? Muitas pessoas poderiam dizer que a mãe natureza salvou Judas. Judas lançado no mar, veio um peixe grande, engoliu Judas e deixou ele numa terra. Muitas pessoas podem atribuir, melhor dizendo, Jonas, muitas pessoas podem atribuir esse ato de Jonas à mãe natureza, à força do destino. Mas como nós podemos entender que isso não é tal ideologia, e sim o próprio soberano Deus providenciando tal livramento na vida dessas pessoas? Muito simples. Para que as águas normalmente, vamos pegar um tsunami, quando as águas elas vêm para quê? Para inundar algo. Quando Deus ele cria ali o oceano, a água ele fez para cobrir certa parte da terra. Então a água, quando ela está ali, ela está para encher algo, para inundar algo, para molhar alguma coisa. Muitas pessoas morrem afogadas, muitas pessoas são mortas em tsunamis. A água, até mesmo na Bíblia, como um dos louvores que nós cantamos, simboliza uma tribulação, simboliza um impedimento, simboliza a tempestade, as águas, simboliza situações difíceis para nós. É como o povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam aonde? Eles estavam diante de um mar, o Mar Vermelho. Na frente estava o Mar Vermelho, segundo a geografia, montanhas ao seu lado, e atrás o povo de Faraó, o rei do Egito, juntamente com o seu exército.
Qual é a ordem natural das coisas? Permanecer como eles estavam. O faraó chegar matando-os ou os prendendo novamente e levando para o Egito. A única coisa que poderia acontecer ali poderia ser um tsunami ou isso que nós acabamos de falar. Mas se as coisas agem somente da forma natural, como explicar o povo de Israel diante do Mar Vermelho? Quando a Bíblia diz que o povo estava ali, o que acontece sobre aquelas águas do mar, sobre aquela natureza, sobre aquele oceano? A Bíblia diz que a água se dividiu em dois, ou seja, de forma sobrenatural. O que é sobrenatural? É algo que está acima, que vai além do natural, é algo que intervém no natural, fazendo aquilo que é impossível. Então, como essa ideologia pode explicar as coisas naturais acerca da soberania de Deus dentro disso? O oceano, o mar era para estar normal, mas a Bíblia nos revela que o Mar Vermelho ele se abriu em dois, fez paredes. Isso não é coincidência, isso não é o livramento da mãe natureza, isso é simplesmente o sopro, o fôlego desse Deus soberano que é sobre o universo. Não somente o mar, mas podemos ver também o outro elemento natural que é o fogo. O fogo ele queima, o fogo ele devasta quando numa proporção intensa. E como explicar os 3 jovens dentro da fornalha ardente? Aonde a Bíblia descreve que nem um fio de cabelo deles foi queimado, aonde nem as suas vestes foram tocadas. Quando ali Nabucodonosor joga Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha e manda com que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Como explicar aqueles homens entrando dentro de um elemento onde iria consumi-los, onde iria carbonizá-los, saírem dali intactos e Nabucodonosor reconhecer que havia um Deus verdadeiro em Israel? Como explicar essas coisas? Como explicar a natureza, os animais? Nós podemos entender que os animais naturais ou os animais selvagens, o instinto natural deles é o que? É atacar, é ir atrás da presa, é matar, é se alimentar. É como um leão. Se nós estivermos diante de um leão faminto, a natureza selvagem dele vai fazer o quê? Vai fazer ele nos atacar e satisfazer, se saciar, se alimentar com as nossas almas. Mas como explicar os leões lá na cova de Daniel? Segundo muitos defendem, aqueles leões estavam famintos, aqueles leões eles estavam sedentos de carne, até que o rei Dário lança Daniel naquela cova e ali fica a noite inteira triste, achando que Daniel tinha morrido. Mas segundo as escrituras nos mostram, Daniel saiu intacto daquela cova. Daniel saiu dali sem nenhum arranhão. Daniel saiu dali sem nenhuma tragédia ter acontecido com ele. Como explicar esses leões selvagens não agindo de forma natural, como a sua natureza os levariam a fazer? A comer Daniel, a devorar Daniel. Nós temos o povo de Israel como a maior prova disso. Como explicar de forma natural o povo diante um calor escaldante do deserto ter uma nuvem os protegendo? Como na noite fria do deserto ter uma coluna de fogo os protegendo? Como explicar de forma natural todos os dias maná descendo do céu? Como explicar de forma natural água manando da rocha? Não tem explicação para essas coisas. Não tem como de forma natural as pessoas serem levadas a crer na mãe natureza, na força do destino ou qualquer outra ideologia acerca delas. Porque a palavra de Deus, esse Deus, ele vai refutar todas essas coisas. Por quê? Porque ele é soberano sobre a natureza. Quer de forma natural, quer agindo de forma sobrenatural. Então nós vemos que as coisas naturais não são levadas de formas naturais, nos livrando de alguma coisa. Mas antes o próprio Deus é que intervém de forma providenciosa sobre esses elementos. Como é que, se não forem ordenadas por uma providência especial, causas naturais operam conjuntamente de formas estranhas para o benefício do povo de Deus? Um desses aqui que nós podemos usar foi o texto que nós lemos em Gênesis 50, 20, quando José ele é levado ao Egito. Você vai ver que de forma estranha tudo cooperou para que José fosse levado ao Egito e lá se tornasse o governador do Egito, o primeiro ministro do Egito, somente abaixo de Faraó. Tudo cooperou de forma estranha, mas para esse propósito e essa vontade de Deus.
Desde quando José é mandado pelo seu pai Jacó ir visitar os seus irmãos, já estava dentro da vontade de Deus. Até o momento que seus irmãos planejaram matá-lo, estava dentro da vontade de Deus. Até o momento que um dos seus irmãos opta por tirar ele da cova e lançá-lo, estava dentro da vontade de Deus. Até a mulher de Potifar querendo se deitar com Daniel, com José, estava dentro da vontade de Deus. Ou seja, tudo de uma forma estranha estava agindo em conjunto para que Deus usasse José no Egito para preservar o povo, porque grande fome viria sobre eles. Como explicar também o livramento a qual Deus deu para o povo no tempo de Esther? Lá o livro de Esther não é usado o nome de Deus, não fala o nome de Deus, mas de forma soberana, de forma misteriosa, nós vamos ver o povo tendo um livramento acerca da maldade a qual viria da parte de Amã. Amã, se ele executasse o seu plano, o povo de Israel seria destruído. O povo de Israel sendo destruído, logo a origem, logo a genealogia do Messias também seria destruído. Logo o povo a qual o Messias deveria de nascer também seria destruído. E Deus de forma soberana pegou toda a maldade de Amã. Deus de forma soberana pegou tudo aquilo que estava agindo de conjunto e mostrava ao povo de Israel serem destruído, fazer com que Esther se tornasse rainha e Mardoqueu fosse exaltado. Então, como explicar essas coisas estranhas agindo em conjunto para que o povo de Deus sempre seja beneficiado de forma especial? Então, aqui nós podemos ver que se qualquer uma dessas coisas desse errado na história de José, desse errado na história de Esther, tudo daria errado também. Se Deus não viesse com o livramento, como Mardoqueu, ele disse: olha Esther, se de todos te calares, socorro de outra parte aos judeus virá. Se qualquer coisa isso, ainda que estranha, não desse certo, tudo daria errado. Não estou dizendo o pragmatismo, que o que dá certo é o certo. Não, eu estou mostrando a forma soberana de Deus de agir de maneiras estranhas. É como um mecânico, ou como qualquer trabalhador, como um cabeleireiro, qualquer que seja. Ele tem diversas ferramentas, mas independente se a ferramenta é igual ou diferente, tudo vai agir de acordo para que o plano, a obra dele, seja executada como ele quer. Outra pergunta: se todas as coisas são governadas por causas naturais, como é que os homens são convertidos do seu caminho mau, que andam tão afoitos? Você lembra de Saulo, o perseguidor? Saulo, quando ele estava perseguindo os cristãos, estavam com ordem para prender os cristãos no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Segundo as escrituras, uma luz gloriosa aparece para Saulo, e uma voz começa a dizer a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E de forma soberana, Saulo, ele é convertido dos seus maus caminhos. Como explicar pessoas tão perversas, pessoas que a psicologia talvez não entende, pessoas que talvez a autoajuda não consegue livrar das drogas, não consegue livrar do álcool? Como explicar tais pessoas sendo levadas e sendo convertidas a se tornarem homens santos como Saulo? Saulo, de perseguidor, passar a ser perseguido. O homem que outrora perseguia os cristãos, agora ele está sendo perseguido. É como Paulo, ele estava sendo julgado já próximo da sua morte, ali para Jerusalém, ser julgado lá. Mas havia no meio do caminho um plano para acabar com a vida de Saulo. Só que o imperador Festo, um dos imperadores da época, ele ignorou tal atitude, tal palavras de Paulo acerca de que ele iria morrer. Mas mesmo ele negando tal verdade, ele decide não julgar Paulo em Jerusalém, mas antes ele escolhe julgar Paulo lá em Cesareia. Ou seja, ele agiu de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que Paulo morresse naquele momento, mas que Paulo realmente fosse a Roma e morresse lá. Ainda que ele ignorou tal apelo de Paulo de forma soberana, ele cumpriu a vontade de Deus.
É como Agostinho de Hipona. Certa vez ele estava indo a um lugar para ministrar e ali ele contrata um guia. Quando ele contrata esse guia, o que é o guia? Uma pessoa que conhece o caminho e vai te levar pelo caminho correto. Ele contrata tal homem, só que tal homem, numa determinada parte do caminho, ele erra. E ele errando o caminho, ele vai por um lugar mais longo, mas chega no seu destino. Uma hora depois chega o conhecimento de Agostinho que o grupo estava preparado no caminho a qual o guia costumamente fazia para matar Agostinho de Hipona. E de forma soberana, aquele guia desvia do caminho pedindo desculpa para o bispo Agostinho por ter errado. Então, como explicar todas essas coisas? Como ser levado até ideologias a acreditar nisso? Porque se não há uma providência suprema conduzindo todas as coisas para o bem dos servos de Deus, como é que o bem ou o mal feito a eles nesse mundo é retribuído àqueles que assim procedem? Ou seja, um exemplo, quando o faraó ele manda matar os primogênitos de Israel. A Bíblia diz, todos os homens, melhor dizendo, de Israel. A Bíblia diz que as parteiras, elas ali protegem, elas salvam as vidas dos pequeninos de Israel. E o Senhor abençoou as parteiras. Raabe foi salva de Jericó. Por quê? Porque ela escondeu os seus espias. A mulher sunamita, quando ela foi gentil com o profeta Elias, a Bíblia diz que Deus deu a alegria para ela de conceber um filho. Assim também Públio, o chefe da ilha de Malta, quando ali ele dá um lugar para Paulo se alojar, a Bíblia diz que Deus, através de Paulo, cura o pai desse chefe da ilha. Ou seja, pessoas quando fazem bem para o povo de Deus, elas são também automaticamente retribuídas por Deus pelo bem que elas fez. Assim também o mal que tais pessoas fazem, elas também recebem de forma soberana tal mal. Lembra quando Amã, ele queria matar o povo? O que Deus fez? Deus fez com que Amã e seus 10 filhos fossem pendurados na forca como ele estava fazendo. Assim também foi com Aitofel. Ele tentou conspirar contra Davi, um homem que estava ali segundo o reinado da vontade de Deus. E o conselho que ele deu para destruir Davi foi um conselho que se voltou contra ele. Assim também foi com o faraó que mandou matar os pequeninos dos filhos de Israel. A Bíblia diz que uma das pragas do Egito foi qual? Deus matar os primogênitos. Então nós podemos ver tudo isso, nós podemos ver Nabote sendo morto por Acabe, e a profecia que diz que onde os cães lamberam o sangue de Nabote, Acabe também teria o seu sangue lambido. Nós podemos ver as escrituras mostrando que com medida com que nós medimos, quando nós medimos as pessoas nos medirão e Deus também nos medirá. Então nós podemos ver Deus soberanamente sempre agindo para o bem, para o benefício do seu povo. Se essas coisas são meras casualidades, como é que elas concordam tão exatamente com as Escrituras? Ou seja, muitas coisas que nós vamos ver acontecendo na história encaixam exatamente com as Escrituras. Quando lá em Isaías capítulo 45, 13, se ele livra o povo, ele não livra o povo porque era uma vontade dele, mas porque Deus já tinha profetizado que o povo seria livre pelo seu ungido, Ciro, um homem ímpio, um homem mau. Nós podemos ver isso em diversas outras coisas. Uma delas é as profecias de Cristo acerca dos finais do tempo. Tudo que nós vemos hoje são profecias ditas por Cristo. E como explicar então esses acontecimentos se encaixando com as profecias de Cristo? Se essas coisas acontecem por acaso, então como é que elas acontecem exatamente no tempo certo? Vamos voltar para o texto que nós lemos em Gênesis 22. Gênesis 22, 10 diz: E estando a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres,
entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então isso daqui não é coincidência. Abraão, no momento a qual ele iria sacrificar, matar o seu único filho, o anjo do Senhor gritou a ele: Abraão, não faça mal ao seu filho. Você já provou que teme a Deus. E quando Abraão, segundo as escrituras que nós lemos, ele olha para trás, ele vê a provisão de Deus. E qual foi a provisão de Deus ali? O carneiro. O carneiro a qual serviu de sacrifício no lugar do seu único filho. O único filho dele também que veio da promessa. O seu único filho que veio no tempo certo também, profetizado por Deus. Assim também foi com Agar. Agar, quando seu filho já estava para morrer, a Bíblia diz que a voz de Deus chama ela dizendo: Agar, olha para frente. E ali ela vê um oásis, ali ela vê um laguinho para ela, para dar de beber também ao seu filho no momento certo. Assim também foi com o rei lá no tempo de Esther. O rei poderia ter perdido o sono em diversos dias, em diversas vezes, mas no tempo certo, quando a mãe ia executar Mardoqueu juntamente com muitos judeus, naquele dia o rei ele perdeu o sono. E quando ele perde o sono, ele inverte as coisas e um grande livramento vem para o povo de Israel. Então as coisas naturais seria coincidência demais para acontecerem no momento certo. Então nós entendemos que acontece no momento certo, por quê? Porque há um Deus soberano governando todas as coisas. Se essas coisas são meras casualidades, como é que elas acontecem de acordo com as orações dos crentes, ao quais sabem ter recebido respostas claras aos seus pedidos particulares? Ou seja, as orações do povo de Deus são respondidas, e quando respondidas, eles sabem que aquela oração, que aquela resposta foi a causa das suas orações. Passe alguns capítulos, vamos para o capítulo 24 de Gênesis. Capítulo 24, versículo 14. O servo de Abraão, ele ora dizendo: dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responda. E ela responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. E seja que designaste para teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Essa foi a oração do homem. No capítulo e no versículo 46, nós temos a resposta. E ela se apressou, e baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber também aos meus camelos. Então essa oração é muito mais do que uma coincidência ou uma oração. Quando esse homem ele ora dizendo: olha, a mulher que dá de beber a mim é normal, mas eu quero uma mulher que dê de beber a mim e aos meus camelos. Ou seja, ele estava fazendo uma oração a Deus, em outras palavras, dizendo: Senhor, qualquer mulher que eu pedir água e tiver no cântaro, ela vai me dar. Mas a mulher qual que o Senhor possa designar e designou para o meu servo Isaque, ela fará muito mais do que uma simples mulher pode fazer. Ela vai ter esforços muito mais fortes do que qualquer outra mulher. Ela vai descer o cântaro 1, 2, 3, 4, até eu estiver satisfeito, quanto os meus camelos também tiverem sido satisfeitos. Então a oração desse homem era quase que impossível tal mulher da época fazer, mas ele orando e crendo, Deus de forma soberana respondeu igualmente a oração daquele homem. Palavra por palavra, a qual ele respondeu, Deus ali providenciou tal mulher para o seu servo. Então, diante dessas verdades, irmão, a qual eu não quis fadigar vocês, a qual não quis fazer com que vocês ficassem sonolentos ou ficassem talvez desapercebidos, não, mas eu quis trazer isso para que nós podemos entender que diante dessas verdades não tem como negar esse único e soberano Senhor, que não tem como nós pronunciarmos como Abraão ele pronunciou: Yahvé Jireh, Jeová Jireh, o Senhor proverá, o Senhor é a providência. Então não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas digam, que as pessoas venham negar diante de Deus,
Deus, ele é soberano e provedor na história do homem. Então, para nós estarmos concluindo, nós podemos ver a providência de Deus em tudo. Nós podemos ver a providência de Deus nas nossas vidas. Nós podemos ver a providência de Deus no nosso nascimento natural. O salmista Davi, lá no Salmo 139, ele diz: Senhor, o Senhor me conhece desde quando eu estava sendo formado, e todos os meus caminhos o Senhor já escreveu, e eu ando conforme eles. Então nós vemos a provisão de Deus permitindo com que nós viéssemos ao nascimento. Assim também nós vemos no modo natural como no modo físico. Você lembra, Juninho? Você começou a ler as Escrituras, a tentar ter conhecimento, por quê? Para refutar as perguntas do Gabriel. E de forma soberana, Deus te deu um novo nascimento. Você, Gabriel, você ficou 2 anos, 1 ano lutando no trabalho. Mas de forma soberana, Deus veio e proveu uma venda para você. E Ele proveu no momento certo. Tanto para a sua vida pessoal, quanto para essa obra qual você, pela graça de Deus, está sendo um instrumento para ser usado no avanço dessa obra. É que nem você, Herbert, seus pais, a sua família, melhor dizendo, foram salvos. E nesse momento você se desviou do caminho de Deus. Mas de forma soberana, Deus salvou a sua família e tinha ali intercessores orando pela sua vida. Assim também era todos nós. Dia após dia, há livramento de Deus, a providência de Deus. Ainda que nós não vejamos, Deus nos dá livramento no farol, Deus nos dá livramento dentro do ônibus, Deus provê na nossa vida, entra com providência na nossa vida, no trabalho, na rua, em casa, dormindo, acordando, tomando banho, andando, levantando, sentando. A todo momento, a providência desse Deus para com as nossas vidas. Nós vemos a providência de Deus no nosso vestir, no nosso comer, no nosso beber, no nosso trabalho. É como Mateus capítulo 6, Jesus está instruindo, dizendo: olha, não vos preocupeis, não fiqueis ansiosos pelos que haveis de comer, de beber ou de vestir. Saiba que Deus há de prover para vocês todas essas coisas. Busquem somente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele é fiel na sua providência. Deus, ele é fiel para providenciar tudo aquilo que nós necessitamos. Todo momento da nossa vida, desde o nosso nascimento até a consumação dos séculos, até a eternidade, foi Deus agindo de providência para conosco. Sabe por que Deus proveu a vida do Gabriel no trabalho? Porque Deus já sabia que essa obra ia necessitar de recursos. Sabe por que Deus, ele interviu na nossa vida também? Para que nós pudéssemos desfrutar da eternidade, para que nós viéssemos desfrutar dos atributos de Deus, para que nós viéssemos ter conhecimento glorioso da pessoa de Deus. Então nós podemos descansar e confiar na providência de Deus. É Deus quem nos dá vida, é Deus quem nos dá emprego, é Deus quem provém para nós a comida, é Deus que providencia para nós o maná, é Deus que providencia para nós no deserto as nossas roupas sendo mantidas, é Deus que providencia para nós a proteção, é Deus que providencia para nós a saúde, é Deus que providencia para nós os livramentos, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Por quê? Porque Ele é o governante de tudo, Ele é o governante de tudo. Então é isso, nós temos essa ciência, a soberania, o governo de Deus, a providência de Deus está ligado com isso, com o reinado, com Deus como rei, trazendo providências ao povo. O povo já viveu em um tempo chamado teocracia. E o que é a teocracia? É Deus no governo. Mas os homens, por rebeldia a Deus, preferiram a democracia. Ou seja, eles saíram do governo de Deus. Eles se rebelaram contra esse soberano, contra esse rei provedor, contra esse senhor de providência. Então o homem, ele perde o reinado, ele perde o reino de Deus. O reino de Deus é destituído do homem. Então o homem, ele passa a viver distante do reinado desse Deus. É como a Bíblia profetiza dizendo: olha, tem uma coisa que faz separação entre vocês e Deus, a saber, o pecado. Então o homem, ele deixa a teocracia. O homem, ele está agora necessitando da provisão desse Deus. O homem está necessitando voltar agora ao reinado desse Deus. O homem está necessitando agora de uma providência salvífica desse Deus.
E como o texto que nós lemos em Gênesis capítulo 22, assim como Deus proveu um cordeiro para Abraão não sacrificar o seu filho, assim Deus também, como um rei amoroso, como um rei piedoso, como um rei gracioso, ele proveu o seu cordeiro. Aquele cordeiro que João Batista profetizou lá no Jordão, dizendo: eis aí o cordeiro de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. A maior provisão que nós podemos receber, a maior provisão qual nós já recebemos, além dos livramentos, além da preservação da nossa vida, foi o Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, vindo ser imolado, vindo ser sacrificado naquela cruz do Calvário, por amor de nós pecadores. Esse Rei soberano, esse governador do universo, sendo autossuficiente, podendo desprezar toda criatura de forma providenciosa, ele trouxe o seu Filho único, e ali naquela cruz ele matou por amor de nós. E se hoje nós temos o privilégio de desfrutar de tudo isso que nós falamos ou viemos falar futuramente, foi porque Deus providenciou tal cordeiro. Se hoje você é salvo, se hoje você é regenerado, se hoje você tem a graça de ouvir o Santo Evangelho, foi porque Deus providenciou o Cristo. Se hoje você tem reconciliação para com Deus, foi porque o próprio Deus providenciou o cordeiro. Não só providenciou, mas o matou. E não somente o matou, o ressuscitou para nos dar a garantia de tal providência. Então toda a nossa vida houve uma provisão de Deus nos guardando para ali sermos reconciliados, para ali sermos como aqueles mendigos, pobres, cegos, coxos, tendo um convite desse rei dizendo: olha, venham se alegrar comigo, venham para o banquete, venham para o casamento, venham para a festa do meu filho, porque tudo já está provido para vocês. É como um certo pregador, e eu encerro aqui. Ele certa vez foi na casa de uma mulher, e aquela mulher muito perplexa, aquela mulher muito perturbada por causa do pecado, aquele pregador começa a pregar para ela a providência de Deus. Aquela mulher então, ela pega um copo de vidro e começa dizendo: olha, tão certo como esse copo se quebrará no chão, assim esse Deus soberano me condenará. Então aquela mulher, ela pega o copo e com toda a sua força ela joga no chão. E para surpresa dela e do pregador, aquele copo não se quebra. Assim era nós. Nós tão certamente, pela razão, iríamos dizer que Deus ele iria nos condenar, ou seja, nós éramos esse copo, nós seríamos quebrados, nós seríamos despedaçados, mas Deus de forma providenciosa guardou as nossas vidas. Se nós estamos aqui nesta noite, é providência de Deus. Se nós morrermos daqui para as nossas casas ou para amanhã, ainda é soberania e providência de Deus para nós estarmos com Ele na eternidade. Se nós ganharmos um emprego, é providência de Deus. Se nós ficarmos desempregados, pode ter certeza que Deus vai providenciar o necessário. Tudo que nós tivermos, Deus de forma soberana está providenciando. Tudo que nós perdermos de forma soberana, Deus também de certa forma irá providenciar para nós. Então creia nesse Deus soberano, descanse nesse Deus soberano, veja a soberania de Deus como algo bom para nós. Lembre-se dessa soberania. Chega na sua casa hoje e lembre de quantas vezes Deus proveu livramentos para a sua vida. Quantas vezes era para você morrer naquela boca de fumo? Quantas vezes era para você morrer quando acabou a aula? Quantas vezes era para você morrer quando você trabalhou de forma exagerada? Quantas vezes era para você morrer por tantos lanches gordurosos que você comeu? Quantas das vezes era para você ser tragado pelo leão, que é Satanás, aqui simbologicamente, te tragando, te matando, e Deus de forma providenciosa te preservou a vida, para que você viesse desfrutar da salvação. Amém? Então chegue na sua casa e lembre das provisões. Lembre dessa soberania de Deus e o glorifique. Isso é motivo de nós descansarmos e glorificarmos a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nada está fora do controle. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando e encerrando.